plasma. Alguém aí já viu como é que funciona? Eu. Mais alguém? Não? O restante que não viu o plasma aí, já viu cortando com o maçarico? O maçarico é mais comum, né? Então a gente vai usar esse equipamento, né? Essa tocha, esse acessório do equipamento de corte a plasma, para cortar a chapa, para separar uma peça da outra. Então eu costumo dizer que o corte a plasma, ele veio para substituir o corte a maçarico. Por que eu falo isso? Porque o plasma, ele tem várias vantagens em relação ao maçarico. Mas qual que é a principal delas? O pulo do gato aí. É que com esse equipamento, com o corte a plasma, eu consigo cortar todo tipo de material que conduz a eletricidade. Então eu consigo cortar o aço carbono, o aço inox, alumínio, latão, bronze, titânio, tudo que conduz a eletricidade, o plasma corta. Já o maçarico não. O maçarico corta somente o carbono, o aço carbono, o ferro. Então só nessa vantagem, o plasma já deixou o maçarico de lado. Sem contar com relação à segurança também, né? É perigoso trabalhar com o maçarico. Por quê? Porque nós utilizamos os gases. Lembra que gás que vem aqui? Pela mangueira vermelha, o gás acetileno, né? Ou poderia ser o GLP. Isso, o gás de cozinha. E vindo pela mangueira verde aqui, o gás oxigênio. Então, eu tenho a combinação aqui de um gás inflamável, um gás explosivo. E se eu tiver um operador despreparado aqui, vai dar acidente. Que tipo de acidente pode acontecer? Incêndio, explosão. O maçariqueiro, ele tem toda uma técnica que ele tem que obedecer, até mesmo na hora de ligar a chama. As pressões lá no regulador tem que ser corretas de acordo com o bico. Se ele desobedecer alguma dessas regras, o que porventura pode acontecer? Exemplo, retrocesso da chama. Engolir chama, o fogo em vez de sair para fora, o fogo vai para dentro. Existe válvula de segurança, válvula corta-chama, que deveria vir aqui, ó, no pé do regulador. Ela impede, né, o fogo de voltar, de ter esse retrocesso. Só que assim, na maioria das empresas, né, acaba desconhecendo essas regras de segurança. Tem empresa que nem tem essas válvulas de segurança, então isso aqui se torna um risco, tá? Já o plasma não. O plasma, eu vou passar para vocês algumas orientações aqui de como é que regula o equipamento, os cuidados que tem que ter, mas na hora de cortar mesmo, cada um de vocês vai vir aqui, vai fazer alguns cortinhos aqui, já é doutor de plasma já, tá? Não tem segredo nenhum, beleza? Bom, então o plasma que a gente vai utilizar hoje é esse aqui, ó. O plasma da marca Hypertherm. Quando se fala em corte a plasma, pessoal, essa é a melhor marca que tem, tá? Ela é a líder aí no mercado. As outras máquinas tudo tenta se aproximar a qualidade dela, mas é um excelente equipamento. O modelo dele é o 1650, é um plasma que atinge uma corrente de até 100 amperes, beleza? O que eu liguei nele? Liguei ele na eletricidade, no caso aqui está ligado no 220, e liguei o ar comprimido, que está vindo por essa mangueira vermelha aqui, tá? O importante, pessoal, esse ar tem que estar seco, tá? Sem água e sem óleo. É normal, às vezes, dentro da empresa a gente abrir o ar lá, sair mais água e óleo do que qualquer coisa. Eu não posso jogar água e óleo ali para dentro do equipamento, tá? Senão vai começar a danificar o equipamento. Quando a empresa tem esse tipo de problema, eu tenho que fazer a instalação de filtros e secadores de ar, tá? O filtro para tirar as partículas maiores de sujeira e o ar para tirar toda a umidade. O importante é o ar entrar sequinho ali dentro do equipamento, beleza? Então, está ligado na eletricidade e um ar seco. O que eu vou regular nessa máquina aqui? São duas principais coisas que eu tenho que regular. Primeiro, a pressão do ar, tá? E segundo, a corrente de corte. Como que regula? Nessa máquina aqui, ó. Então, eu vou regular a pressão do ar através dessa válvula. Tem algumas máquinas, alguns modelos, marcas diferentes, que o regulador não fica aqui, fica em cima, alguns ficam lá atrás, mas eu tenho que ter esse regulador para eu regular a pressão do ar, tá?
qual que é a pressão que eu vou regular? Cada modelo de plasma pede uma pressão diferente. Geralmente essa pressão fica em torno de 5 a 6 bar, tá? E tem maneiras diferentes de eu ver também essa pressão. Alguns eu vou ter algum manômetro que tem o ponteiro ali que eu vou fazer a leitura dessa pressão. Esse aqui, por exemplo, eu vou fazer a leitura aqui de forma digital, tem os LEDzinhos aqui que vão acendendo. Mas assim, o importantíssimo é quando eu for fazer a aferição da pressão, o ar comprimido tem que estar vazando pela tocha, tá? Como que eu vou fazer o ar vazar? Tem alguns modelos de máquina que tem um botãozinho escrito lá, por exemplo, teste de ar. Eu pressiono ele, o ar começa a vazar e aí eu faço a regulagem. Outros não tem botãozinho nenhum, eu tenho que dar um toque no gatilho lá. Dou um toque, o ar começa a vazar, eu faço o ajuste. Nesse plasma aqui, ó, quando eu coloco o potenciômetro aqui, no mínimo, o ar começa a vazar. Olha lá. E aí eu vou fazer a regulagem de acordo com a necessidade, tá? Então eu posso diminuir a pressão. Olha, já até deu um erro porque a pressão está baixa. Ou eu vou aumentar. Como que eu vou saber que está certo então a pressão? Eu vou pegar no manual e ver qual que é a pressão que foi recomendada lá pelo fabricante, tá? Esse modelo de plasma tá meio difícil para ver aí que está meio apagado, mas ele tem um desenho aqui do processo de corte, tá? Então é nessa seleção aí que eu vou deixar, é com LED nesse parâmetro aqui. Tranquilo até aí? Outro botão que eu vou, outra regulagem, né, que eu tenho que fazer, um outro parâmetro, é a corrente de corte, tá? Então esse plasma, quando ele está no máximo, ele atinge 100 amperes, tá? 100 amperes para um plasma manual já é para cortar a espessura já alta, tá? Esse plasma ele corta com facilidade, a espessura de chapa de até 1 polegada ele corta bem. O que é cortar bem? É cortar com qualidade e com velocidade, tá? Até um pouco mais do que isso ele corta, beleza? Então se eu for cortar, vamos por aí 1 polegada para ficar mais fácil de entender, 100 amperes 1 polegada. Se eu for cortar menos do que 1 polegada, vou cortar uma chapa de meia, por exemplo, eu vou colocar ele com uma regulagem aqui de 50 amperes, metade da capacidade dele. Ah não, eu vou cortar a chapa de 1/4, eu vou colocar 1/4 da capacidade dele, tá? É claro que isso tudo também tem no manual, qual que é a corrente que eu utilizo para determinada espessura, beleza? E também, lógico, eu vou fazer o teste prático ali, seleciono a corrente, vou lá e tento cortar aquela determinada espessura. Cortou? Beleza, é o que a gente precisa. Tranquilo até aí? Opa. Beleza. Aqui ele também tem um botão que eu vou selecionar se eu quero trabalhar no cortando peça, tá? Que é cortar chapa, ou cortar grade, ou também até goivar com esse plasma. É possível fazer isso. Goivar seria apenas remover o material, eu não vou chegar a transpassar a chapa, eu só vou abrir um canal ali naquela chapa para, por exemplo, no caso de vocês, ficou um defeito lá dentro da solda. Então eu vou cavar aquilo ali para acessar aquele defeito para poder remover aquilo ali. Tranquilo até aí? Beleza. Bom, pode pausar o vídeo aí, companheiro. Bom, então, se eu falar assim, por exemplo, eu vou deixar a máquina no máximo e vou cortar todas as espessuras de chapa que vier, chapa grossa, chapa fina, eu vou cortar com ele no máximo. Tem problema? Tem. Que problema que é esse? Uma que eu vou ter que ficar respeitando o fator de trabalho, que o plasma também tem, né? Então se eu deixo ele no máximo, eu tenho que fazer o corte, espera aquele tempo de refrigeração, corta de novo. Então de repente eu estou cortando uma chapinha fina que não tinha necessidade de fazer isso. Se eu diminuir a corrente, eu consigo atingir um ciclo de 100% e ainda assim estou cortando a chapa. Outra questão é, em correntes mais altas, os consumíveis aqui de dentro, eles consequentemente vão se desgastar mais rápido, tá? Então, também, por exemplo, estou cortando uma chapa fina com uma corrente muito alta. Os consumíveis eu vou ter que ficar trocando com maior frequência, sendo que seria vantajoso eu diminuir e também dar uma vida útil mais longa para esses consumíveis, tá? A respeito dos consumíveis aqui, então eu vou mostrar para vocês
como que faz a troca, tá? Sempre que for fazer a troca, desliga a máquina para não ter perigo de se machucar, ou abrir o arco acidentalmente, ou até mesmo levar um choque aí. O normal não é, tá, acontecer isso, mas se tiver uma falha no sistema de segurança do equipamento, pode ser que aconteça. Então vamos lá, deixa eu desmontar aqui para vocês. Esse primeiro aqui, ó, ele é nessa cor de cobre aqui, ele é o bocal de arraste, tá? Ele que vai tocar na peça durante o corte. Então, esse modelo de tocha aqui permite com que eu toque esse bocal de arraste na peça, tá? Tem alguns plasmas, alguns modelos que eu não posso encostar. Eu trabalho com ele com uma determinada distância. Quando for dessa forma, vai vir uma outra peça que é encaixada aqui nessa capa, chamada de distanciador. É ela quem encosta na peça e não o bico aqui, beleza? E aí ela vai manter essa distância entre o bico e a peça. Esses plasmas que eu posso tocar é melhor, eu tenho uma sensibilidade maior aqui durante o corte, tá? Então, esse daqui é o bocal de arraste. Bocal de arraste. Essa daqui é a capa retentora. Capa retentora. O bico de corte. O eletrodo. E o distribuidor de ar, tá? Ou difusor de ar. Quem que é o consumível? Quem que vai se desgastar aí com o passar do tempo? O eletrodo. O bico e o eletrodo, tá? Eles que se consomem aí pelo processo. Quando trocar? Ó pessoal, um casalzinho desse, na melhor das hipóteses aí, ele vai durar em torno de 2h30 a 3 horas de corte no máximo, tá? O que é isso se tudo estiver bom? Se a rede de ar estiver sem umidade, se a tensão estiver estável, sem oscilação, se a máquina estiver bem regulada, se o procedimento de corte que eu estou fazendo aqui está correto, se tudo isso estiver ok, esse cara consegue atingir até 2h30, 3 horas, vai exagerando de corte. Aí eu tenho que jogar fora e colocar outro, tá? Outra maneira que tem de saber que está na hora de trocar esse casalzinho aqui, tá vendo que na ponta do eletrodo tem tá parecendo um furinho aí, né? Quando a gente pega ele novo, basicamente a gente nem vê esse furinho aí. E conforme a gente começa a utilizar, esse furinho ele começa a ficar visível, começa a aprofundar, começa a enlarguecer, vai fazendo uma cratera aqui na ponta, tá? Quando essa cratera atingir aproximadamente 1 milímetro de profundidade, também está na hora de jogar fora e colocar outro. E a maneira mais simples de saber que está na hora de trocar é pela qualidade do corte. Então eu vou estar acostumado com o equipamento, tá? Eu sei da performance da máquina, trabalho sempre com ela, eu sei que ela corta bem, corta legal, rápido. Vai chegar uma hora que começa a não cortar tão bem assim, começa a ficar ruim, não vai mais. Aí, bem provável que está na hora de trocar isso aqui. Quando esse casalzinho está ruim, parece que a máquina está com defeito, tá? O custo de um casalzinho como esse aqui, olha, aproximadamente aí, tá? Não sei falar muito bem sobre valor, mas aproximadamente é uns R$60 um casalzinho como esse. Aí você pensa, pô, é caro pra caramba, né? Pra durar 2 horas e pouco aí. Se eu for usar o dia todo mesmo, no mínimo eu vou usar 3 vezes 60, 120, R$180. É isso aí mesmo. Mas mesmo quando a gente compara plasma com maçarico, o plasma leva vantagem até em relação a custo. Por quê? Vamos fazer uma comparação rápida aí entre o processo de corte a plasma e o processo de corte a maçarico. Então, vamos admitir que a gente fosse cortar essa chapa aqui. Então, aqui eu tenho plasmeira, aqui eu tenho maçariqueiro. O maçariqueiro já tem todo aquele risco de explosão, de incêndio, mas também se o cara tem treinamento,
tá tudo seguro, tudo com válvula de segurança, não tem problema nenhum. O cara sabe utilizar, ele sabe manusear isso aqui. Ele foi lá, pô, ligou a chama, regulou a chama correta lá, foi cortar essa chapa aqui. Opa, mas pera lá, isso aqui é aço inox, isso aqui o maçarico não corta, tá? Já o plasma viria e cortaria. Então lembra que a principal vantagem é essa, corta todo tipo de material, beleza? Mas vamos pensar no carbono aqui, que é o que o maçarico corta. Vocês que já viram aí o maçarico cortando, o maçariqueiro chega e já sai cortando a peça assim de uma vez? Não. O que ele tem que fazer? Esquentar, né? Com um movimento circular assim, ó, ele vai esquentando a borda da chapa aqui, ó, e jogando calor ali, até a chapa ficar bem vermelha, essa borda. Quando está bem vermelha, aí sim, né, ele aciona o gatilho. Esse aqui é um maçarico de solda, tá? O maçarico de corte, ele tem um gatilho aqui. Quando ela está bem vermelha, aí sim ele aciona o gatilho para poder iniciar o corte. Mas durante o pré-aquecimento, o que vocês conseguem ver de desvantagem? Tempo. Por que eu chamo de desvantagem? Porque o plasma não precisa de pré-aquecimento nenhum. É chegar, aperta e já sai cortando. Então, ó, se fosse comparar os dois aqui, um está esquentando a chapa e o outro vem e já sai cortando. Então, tempo. Então, mais um ponto para o plasma. Quanto a chapa mais espessa, mais tempo. Mais tempo ainda. Se for cortar essa chapa aqui, até que relativamente é rápido. Mas você imagina uma chapa de 1 polegada. Ó, tem uma chapa ali, ó. 1 1/4 isso aqui. Imagina para aquecer essa chapa. Demora. E o plasma, mesmo sendo uma chapa de 1 polegada, 1 1/4 aqui, ele não precisa de pré-aquecimento nenhum. É chegar e sair cortando, tá? Então, ó, tô perdendo tempo. O que mais? O que eu estou gastando aqui também? Os gases, né? Que também não são baratinhos. Então, estou lá gastando gás. O que mais? O que eu estou fazendo quando eu esquento muito a chapa? Dilatando. Estou deformando essa chapa, né? Mudando a propriedade mecânica da chapa, metalúrgica. A chapa está perdendo a estrutura dela, né? Então a gente fala até que está destemperando a chapa, né? Está mudando a propriedade metalúrgica da chapa. Enquanto que o plasma não. O plasma eu consigo fazer o corte sem aquecer tanta chapa, tá? Então, mais um ponto para o plasma. Aí vamos lá, pensando no maçarico. Ele iniciou o corte lá, aqueceu, iniciou o corte. Vai abrindo um rasguinho ali na chapa, um canal, que a gente chama de sangria. O canal, essa sangria do maçarico, ela é mais larga do que a sangria do plasma. O plasma também tem sangria, mas é uma sangria mais fina. O que isso significa? Que com o maçarico eu estou perdendo mais material. A chapa que eu paguei caro, eu estou derretendo ela e jogando fora. E o maçariqueiro, se ele precisa desse tanto aqui da chapa, ele já corta um tantinho para cá. Por quê? A hora que ele termina de cortar, quem já viu aí, fica aquele corte bonito? Não, né? Depende muito também da habilidade do maçariqueiro, mas assim, de um modo geral, fica um corte feio, mal acabado, fica com umas borras assim, ó, na peça. O que o cara tem que fazer depois? Desbaste. Lixadeira, disco de desbaste, mais tempo ali para rebarbar aquela chapa. Então, o plasma já não. O plasma, dependendo da aplicação, você terminou de fazer o corte, está pronto. Então, quando coloca tudo isso na ponta do lápis, o plasma leva vantagem até em relação a custo, tá? Então, vamos lá, vamos montar de novo aqui os consumíveis. Então, lembrando, difusor de ar é o que eu vou colocar o primeiro aqui, ó. Esse cara aqui é mais difícil danificar, mas de vez em quando acontece, tá? Pela fadiga do material. Então, você vai notar principalmente algumas trincas entre um furinho e outro aqui, ou atravessando ele total, está na hora de jogar fora e colocar outro. Então, por fadiga ou mau uso também. Às vezes o cara vai cortar a peça, chega no final a peça não caiu toda para baixo, ficou um pelinho segurando ali. O cara acha que a tocha é martelo, vai lá e bate. Vai danificar mesmo. Tá? E essa peça é cara, tá? É um material que tem que suportar altíssimas temperaturas sem deformar. Então, ó, o
difusor de ar, o eletrodo, o bico, capa retentora para aprisionar tudo isso. Aqui também não precisa, sabe, apertar até sair a água aqui, mas dá um aperto firme. E o bocal de arrasto. Interessantíssimo também, importantíssimo. Eu não posso ficar fazendo essa troca aqui com esse conjunto aquecido, tá? Senão acaba danificando as roscas aqui. Então, terminei de cortar, o plasma automaticamente fica liberando o ar aqui para refrigerar. Enquanto ele não parar de sair o ar, sinal que refrigerou, eu não posso abrir isso aqui, beleza? Só vou abrir tendo a certeza que não está superaquecido todo esse sistema aqui. Então vou ligar ele de novo. Esse modelo a chave desliga ali atrás. Liguei, a gente já conferiu, eu sei que está regulado ali a pressão do ar. Bom, vamos para a parte operacional agora, na hora de cortar, que é a parte mais fácil, tá? Então como que eu tenho que fazer, pessoal? Vamos lá. Para iniciar o corte, eu tenho que colocar com o bocal de arraste aqui, ó, metade dele para dentro da chapa e metade para fora. Mais ou menos, tá? Não precisa pegar uma régua para ver se está meio a meio. Mais ou menos. Por que que é importante colocar meio a meio assim? Para já dar saída para o material. Para o material já poder cair lá para baixo. E é claro que eu vou cortar em um lugar vazado como esse, tá? Como é que funciona o processo de corte a plasma? Quando eu pressionar o gatilho, que esse arco no estado de plasma sair, ele vai fundir essa chapa quase que instantaneamente. E a chapa vai ficar, o metal vai ficar na forma líquida. E o ar comprimido saindo numa pressão lá de 6 bar, vai assoprando esse metal líquido para fora e é assim que eu vou fazer no corte. Então eu tenho que colocar meio a meio para o material já poder sair. E eu não posso colocar ele também para dentro da chapa aqui, ó. Porque se eu coloco ele aqui, pressiono o gatilho, o que que vai acontecer? Começa a furar, aquele metal tá líquido, só que não tem para onde ele vazar ainda, tá fazendo o buraquinho lá, tá construindo. E o metal líquido vai subir para cima. Vai voltar, vai danificar a tocha, vai voltar em mim, beleza? Então quando eu quero começar fazendo um furo para dentro da chapa aqui, ó, fazer um desenho, algum corte desse tipo, o recomendado é, primeiro eu faço um furo com a furadeira, a partir daquele furo, meio a meio e desenvolvo o corte. O furo com a furadeira é só para dar a saída para o material, tá bem? Então, de novo, ó, meio a meio, aciono o gatilho e venho desenvolvendo o corte. Quando eu aciono o gatilho, ele não abre o arco assim instantaneamente, ele demora meio segundo para abrir o arco. Então eu pressiono, espera abrir o arco, espera esse arco estabilizar e depois sim é que eu venho fazendo o corte. Porque se eu pressiono o gatilho aqui e já saio andando com a mão, o arco vai abrir aqui para dentro. Aí vai ter aquele problema, tá? Então eu espero esse arco estabilizar. Agora, importantíssimo, usar todo o EPI, tá? Por quê? O processo aqui também vai gerar o raio infravermelho, ultravioleta, que é gerado lá no processo de solda. Então eu tenho que me proteger. Como é que eu vou me proteger? Estou usando o jaleco aqui, vou usar luva e um óculos como esse aqui para proteger os olhos, tá? É importante a gente ter a ciência que, seguinte, se eu for cortar essa chapa aqui sem usar óculos, nada, cortar só uma tirinha aqui, ó, é mais perigoso voar um cavaco no meu olho, eu me machucar por esse motivo do que qualquer coisa. Não vai queimar meu olho. Mas também se eu for cortar a chapa toda aqui, um monte de tirinha, aí sim vai chegar no final do dia, vai ter machucado meu olho. Mesmo assim, nem se compara com a TIG que nem vocês soldam lá, que na TIG é muito mais agressivo. Então, um óculos como esse aqui já é o suficiente. Agora, se você for cortar chapas mais grossas, ou se você trabalha sempre com isso, aí o recomendado é a máscara. Porque eu não quero proteger só meu olho, eu quero proteger todo o rosto. Beleza? Tranquilo até aí? Então, ó, vou colocar o óculos, pega um de cada aí. Já pegou? Beleza. Vou colocar a luva, vou correr até as duas mãos com a luva, tá?
hoje, como vocês estão em treinamento, então a mão que vai segurar a tocha, sem luva, tá? Para ter uma maior sensibilidade. E a mão que for apoiar na peça aqui, a gente vai usar a luva, tá? Então eu vou fazer um corte aqui para vocês verem. Vou apoiar, acionar o gatilho e sair andando, desenvolvendo o corte. Ó, não mostrei para vocês, mas olha, eu vou acionar o gatilho aqui, vai surgir o arco piloto, ó. Esse cara que é o responsável por iniciar o arco. Uma vez que tocou, esse arco piloto toca na peça, aí se transfere para o arco de corte, tá? Aí a tocha fica agindo como polo negativo e a peça como polo positivo, beleza? Então eu tenho que tomar cuidado com esse arco piloto também. A temperatura dele é muito alta. Então, às vezes a gente vê o cara brincando com esse arco piloto, o cara que fuma vai lá e acende o cigarro. Não tem a mínima noção do perigo que é isso aqui. Se você se queimar com isso, vai machucar para valer, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, beleza? Então vamos usar todo o EPI aqui. Então olha lá, vamos fazer o corte. Meio a meio, aciona o gatilho e vem deslizando. Já fiz o corte. Olha a qualidade do corte. Tá refrigerando. Tá refrigerando. Esse ar que está saindo agora serve para refrigerar os consumíveis. Melhor que lixadeira. Então assim, quando eu falo para vocês de qualidade de corte, a gente sempre olha na face do corte aqui, tá? Porque se você parar para olhar aqui, você vai falar, ah, Matheus, mas tá um pouco torto, né? Mas por quê? Porque eu fiz no livre aqui, tá? Mas eu posso corrigir isso aí com uma régua, com um gabarito, com um dispositivo. Então olha lá, ó. Então assim, ó, vocês já viram maçarico, fica aquela borra lá, e o que que acontece? Para eu tirar aquela borra, é só com lixadeira, porque como a chapa está quente, acaba criando uma solda entre a borra e a peça. Fundiu mesmo uma parte na outra, é só lixando. Aqui, por mais que fique uma borrinha ou outra, ela é sempre de fácil remoção, porque a peça não está tão quente, tá? Ó, tô pegando. Não estou falando para fazer isso. Dependendo da espessura da chapa, você vai fritar a sua mão. Dependendo do material, inox, por exemplo, segura a temperatura. Vai colocar, vai queimar. Mas eu só quero mostrar para você que a temperatura é tão alta que nem deu tempo de esquentar a chapa. Por isso que essa borra aqui, ela é de fácil remoção. Então se eu pegar uma haste, algum equipamento próprio lá, eu dou uma raspadinha, isso aqui já sai, já está limpinho. Por isso que eu falei, dependendo da aplicação, tá pronto. Não precisa de fazer mais nada. Tranquilo? Para aço inox também é a mesma coisa. Eu só tenho o aço inox de espessura fina aqui hoje, mas vamos cortar ela mesmo. Maçarico não corta. Mesmo que seja fino aqui, o maçarico não vai conseguir cortar. Já com plasma a gente corta com facilidade. Isso aí treinou mais. Olha lá. Então, eu posso fazer tanto puxando, empurrando para o lado. Quando é um corte reto, pelo menos eu tenho mais facilidade para fazer puxando. Tá? Mas nada impede de você fazer empurrando também, não tem problema, beleza? Dando apoiada fica mais fácil, né? Apoiado fica mais fácil. O alumínio também,
É muito difícil cortar o alumínio utilizando o calor, tanto que também o maçarico não corta. Por quê? O alumínio ele é um ótimo dissipador de calor. Ele espalha calor muito fácil por toda a massa dele. Então no caso do maçarico, o que a gente teria que fazer? Tentar deixar essa borda aqui aquecida, né? Vermelha. Só que eu tento aquecer e ela não deixa. Ele vai espalhando por toda a massa. E eu jogando calor, ele espalhando. Joga, ele espalha. Até o ponto que fica mole por inteiro aqui, derrete e vaza tudo lá para baixo. Mas eu não consigo, de fato, concentrar o calor e usar para cortar. No plasma, como a velocidade é mais alta e a temperatura também, eu consigo fazer sem dificuldade. Já cortei. Poderia ficar com um maçarico de corte aí a noite inteira aí na mão, você não ia conseguir fazer o que a gente fez aqui agora. Mesmo sendo um equipamento que a gente está usando aqui manualmente, uma tochinha manual, dá para desenvolver vários dispositivos, gabaritos, tá? Que melhoram ainda mais a performance do equipamento. Então, por exemplo, isso aqui dá para acoplar em uma tartaruga. Tartaruga é um carrinho que vai andando bem lentamente, assim você ajusta a velocidade em cima de um trilho. Então, para cortes longos, você monta o trilho dela, põe ela em cima, acopla a tocha nela, liga e ela vai cortando, sai um corte retinho, cortado. Um outro dispositivo que tem é o Sintel, que nem ele comentou. Imagina que eu tenho uma chapa aqui e eu quero cortar um disco, né? O Sintel, grosso modo, é como se fosse um compasso. Eu vou colocar uma perninha dele ali na chapa, a outra perna tem uma abraçadeira aqui que segura a tocha. Aciona o gatilho e venho girando aqui e sai o disco cortado certinho. Dá para usar no CNC, tá? A diferença é que a tocha é uma tocha reta, né? Ela não tem esse ângulo de 90 graus. Eu monto todo o conjunto para cima aqui, né? O CNC nada mais é do que um braço automatizado. Então a gente vai lá e dá umas linhas de comando. Por exemplo, andar 10 centímetros no eixo X, 5 centímetros no eixo Y. E vou dando aquelas coordenadas, ele vai seguindo e sai a peça lá que foi projetada, cortada certinho. Com essa mesma máquina é possível fazer isso. Só muda a tocha e a máquina se comunica com o CNC. Então assim, por que nós damos esse treinamento aí para vocês? Porque com certeza na vida profissional de vocês, soldadores aí, vocês vão acabar se deparando com um equipamento como esse, na hora de preparar uma junta, na hora de montar uma peça. Então vai saber como utilizar, viu que não tem dificuldade nenhuma, tá? Beleza, pessoal? Existe corte melhor do que corte a plasma? Existem vários, tá? Só que assim, o custo-benefício de uma máquina plasma é muito maior. Tanto que hoje, empresas de pequeno porte têm um equipamento como esse, né? Então, antigamente, quando chegou o plasma, nossa, era um absurdo. Só as multinacionais tinham um equipamento como esse. Agora não. Equipamento da China vindo, barateou muito o custo disso aí. Então, qualquer empresinha aí vai ter uma máquina como essa e quando você se deparar vai saber como utilizar. Beleza? Tranquilo? Quem que vai querer cortar aqui um pouco? Eu. Todo mundo, né? Pessoal, quando vocês forem cortar, então a mão que vai segurar a peça com luva, tá? Vocês sempre vão usar a reguinha aqui. Vai apoiar a tocha, ó. Ela tem uma travinha de segurança. Esse amarelo aqui é uma trava, para não ter nenhum acionamento acidental. Então o gatilho mesmo é o vermelho. Então eu vou apoiar, ó, ponho o dedo ali no gatilho mesmo, encosto, dou uma passada aqui para ver se não está enroscando em nada, aciono o gatilho e venho fazendo o corte. No começo, bem devagarzinho, começa com ela mais lenta para você ir sentindo, depois você aumenta um pouquinho mais a velocidade, tá? E aqui, essa mão aqui você segura firme, apoia mesmo. Essa daqui não precisa fazer força contra a chapa. Se você faz força, ela fica vindo falhada aqui, chega no final ela passa de uma vez. E corre o risco de você fazendo força, ela escapar e vir com o seu dedo aqui, tá? Então, é só tocar como se fosse uma régua e um lápis mesmo, você fazer um risco ali, ó, é suave. Quem vai estar cortando aqui é o plasma, não só força. Se pegar no dedo machuca? Vai queimar bastante.
No final da chapa é. Tchau, dedão. A porta ela Desliga automático. desliga automático. Desliga O ar, de novo. ele desliga automático. Mas se você quiser, tá saindo o ar, você quer abrir o arco de novo, é só acionar que ela vai abrir. Apoia. Isso aí. Você já tinha cortado com plasma? Não. Olha pessoal, ele nunca cortou com plasma. E olha a qualidade do corte. O primeiro corte que ele fez na vida com o plasma. Se fosse maçarico, exige longo tempo de treinamento. Não teria nem ligado a maçarico ali ainda. E já conseguiu fazer e com uma qualidade excepcional. Beleza? Pode cortar, não? Pode cortar, pode cortar. Pode cortar mais aqui, corta umas 2, 3. Quero cortar, não. Pode cortar. Encerra.